Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando também. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando agora. Já já a gente inicia, tá? Tô só esperando mais pessoas entrarem na live. Boa noite, pessoal. Então, quem já foi entrando, tá? Já pode ir colocando aí nos comentários a cidade e o estado de onde está participando, tá certo? Pra gente já ir se conhecendo. Enquanto a gente espera o pessoal ir entrando aqui. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Vamos aguardar só mais um pouquinho e a gente já inicia, tá certo? Ó, alguém já digitou aí, né? Bahia, Salvador. De outro estado, no caso. É legal saber que o nosso projeto está indo para outros estados também, né? Quem está entrando agora pode ir digitando, certo? A cidade e o estado de onde que acompanha o nosso projeto. São Paulo também. Outro estado diferente, né? Até mais distante. Então, acho que nós já... Ó, Salvador também, novamente. Acho que a gente já pode dar início, certo? Então, eu me chamo Maria Clara, certo? Essa é a primeira live que eu estou apresentando, então pode ser que vocês ainda não me conheçam direito, né? Tem outras pessoas que vocês já devem conhecer. E vocês não conhecem, ó, mais gente aí, Lamoreira de Anadia, daqui de Alagoas, Cajueiro também, aqui de Alagoas, outras pessoas de São Paulo. E, como eu disse, hoje eu que vou apresentar a live, tá certo, pra vocês. E aí, antes de dar início, outra pergunta que eu queria fazer pra vocês é se vocês têm alguma ideia do que a gente vai trabalhar na live de hoje, né? Porque foi pedido uma coisa previamente, eu espero que vocês tenham construído, né? A gente pediu algumas pecinhas coloridas e eu fiquei pensando, será que só olhando essas pecinhas, será que eles vão imaginar para que a gente vai utilizar? Será que eles vão ter alguma noção de para que a gente vai usar aquelas pecinhas? Ou eles estão só fazendo por fazer? Eu queria que vocês me dissessem aí se vocês pensaram em alguma atividade que a gente iria trabalhar na live de hoje, ou se vocês têm algum palpite, né? Se a gente vai continuar na mesma ideia da live anterior, que foi uma live mais voltada para construção, ou se dessa vez a gente vai trabalhar algo diferente, ou um jogo, ou algo diferente. O que é que vocês acham? Vocês acham que a gente vai continuar na mesma linha da live anterior, ou a gente vai dar uma modificada hoje? Algum tabuleiro, ó. Temos opiniões aí, né? Será que é algum tabuleiro que a gente vai trabalhar na live de hoje? Boa noite para quem está entrando agora. Algum tipo de jogo. Será que é algum tipo de jogo? Não pensou, tá certo. Quem não pensou vai descobrir juntamente com os demais, né? Será que alguém aí já acertou? Boa noite, pessoal que acabou de entrar novamente. Então, algumas pessoas já deram, né, a sua opinião aí, já disseram o que é que acham
já disseram tabuleiros, disseram que vai ser uma atividade modificada, né? Já falaram que seria um jogo. E aí, será que vai ser algo nesse sentido? Então, hoje a gente de fato vai trabalhar com um pouquinho do que algumas pessoas disseram, né? Vai ser uma atividade modificada, vai ser diferente da nossa live passada, mas de certo modo vai ter sim uma parte que envolve construção, porque a gente vai construir também um tabuleiro, tá? Então, alguma pessoa aí também falou isso, né? Que achou que seria construído um tabuleiro e a gente vai de fato construir um tabuleiro, mas a atividade ela tem foco em um jogo, tá? A gente vai trabalhar o jogo senha, utilizando raciocínio lógico, tá? Então, o conteúdo matemático de hoje vai ser o raciocínio lógico. E aí, ó, eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem. O jogo de hoje que a gente vai trabalhar é esse daqui. Eu queria saber se alguém já conhece esse jogo. Alguém já ouviu falar? Alguém já viu essa imagem perdida? Alguém já jogou? Ele também é conhecido como... isso acertou, né? Alguém deu um palpite aí e acertou. E vocês já viram esse jogo? Alguém já viu? Aqui ele é conhecido como Senha no Brasil, mas em outros países ele é conhecido como Mastermind. Então pode ser que vocês conheçam pelo outro nome também. Não sei se alguém já viu. Vou aguardar, ver se vocês dizem se já viram ou se não viram ainda, se não conhecem. Não viram ainda? Já viu, ó, alguém já viu o jogo. Então, existem várias versões dele, né? Tem até versões online também, então um bom jogo para vocês jogarem até de modo online, por mais que hoje a gente vá trabalhar com o jogo físico mesmo, tá certo? E aí, pessoal, só reforçando agora já de início os materiais que a gente vai utilizar, porque aí quem não pegou já aproveita e já pega, né? Então a gente vai utilizar lápis ou caneta. Eu aconselho que vocês tenham os dois, mas aí pode ser um ou outro. Nós vamos utilizar também folha de papel A4, ó, só uma, vai ser preciso. Ó, mais gente já viu aí também. Legal isso, né? Ó, folha de papel A4, só uma. Ou, se vocês não tiverem, vocês podem substituir por uma folhinha de caderno, né? Que foi o material alternativo que nós listamos lá. E vocês também vão utilizar uma régua. Ó, uma régua, e aí quem não tiver régua ainda assim vai poder participar, porque já já eu vou mostrar uma possibilidade para vocês, para quem não tem régua, tá certo? Para quem não tem o material comum que a gente pediu lá, vocês vão poder ter um material alternativo, uma régua alternativa nesse caso. Então, como o próprio nome do jogo já diz, né, senha, a gente vai ter que criar uma senha. Esse jogo ele foi criado na década de 70 por um israelense que se chamava Mordecai, e de início ele não pensou necessariamente na matemática, né, porque ele nem era da área da matemática, ele era da área da comunicação. Olha que diferente, né? Uma pessoa da área da comunicação e hoje a gente está estudando o jogo dele, sendo que se ele não era da área da comunicação, como é que vai ter matemática nisso, né? Isso só reforça a ideia que a gente traz aqui no projeto do Sem Mais Nem Menos de que a matemática ela está em tudo. Então ela está nas coisas cotidianas que a gente nem imagina que existe matemática. E aí esse jogo ele consiste em criar uma senha. Só que o que é que nós estamos acostumados a ver como senha? O que é que vocês, na hora que vocês vão montar uma senha no celular de vocês, o que é que vocês usam? Vocês usam números, letras, outros tipos de caracteres, né? Só que hoje, diferentemente disso, a nossa senha ela vai ser formada por cores, bem diferente, não é? Então, aquelas pecinhas que vocês construíram, agora vocês já sabem para que elas vão funcionar. Elas vão servir para a gente criar os nossos dígitos, né? Vamos dizer assim, a nossa senha. E aí, foi pedido também para que vocês tivessem uma dupla. Foi pedido para que vocês tenham uma dupla porque vai ser preciso. Então, vai ter uma pessoa que vai ser chamada de desafiador, tá? E essa pessoa que é chamada de desafiador, ela vai ser responsável por criar essa senha. Então, eu pedi para que vocês construíssem peças de 6 cores distintas, não foi isso? A escolha das cores ficava a critério de vocês, só que aí eram 6 cores diferentes. E aí a pessoa que vai ser o desafiador, ela vai ter 6 cores para escolher, mas ela vai escolher 4. E ela vai esconder essa senha, ela não vai mostrar a senha para mais ninguém. Já a outra pessoa, ela vai ser chamada de desafiado, tá? E ela vai ser a responsável por tentar descobrir essa senha, então ela vai dar alguns palpites de senha, certo? E aí, ela vai ter 7 tentativas. Esse tabuleiro, ó, ele é um pouco maior. Cada linha dessa representa uma tentativa. Vocês estão vendo? Só que esse tabuleiro ele é um pouco maior. O que a gente vai utilizar hoje, ele vai ter 7 linhas. Consequentemente, cada pessoa vai ter 7 tentativas. Ah, claro, mas aí se fizer as 7 tentativas e não acertar,
Aí troca a ordem, tá? Então, quem era o desafiador vai passar a ser o desafiado e quem era o desafiado vai passar a ser o desafiador. Se nenhum dos dois acertar, vai dar empate, né? Se os dois acertarem, a gente vai ver quem acertou com menos tentativas. Como tem 7, por exemplo, se uma pessoa acertou com 3 e a outra com 4, ganha a pessoa que acertou com 3 tentativas, tá certo? Só que aí, de que maneira que a matemática vai estar presente, né? Que o pensamento matemático e a lógica matemática, eles estarão presentes nesse jogo. Eles vão estar presentes por meio de dicas, tá? De dicas que o desafiador vai dar para o desafiado tentar descobrir a senha. Como assim? Pode acontecer, por exemplo, de a pessoa que está tentando descobrir a senha, o desafiado, não acertar a senha toda, mas acertar uma das cores, em uma posição diferente, tá? Então o desafiador vai dizer, olha, você não acertou todas as cores, mas tem uma cor aí que você acertou, que está na minha senha, só que você colocou ela na posição errada. Na minha está na primeira casa, por exemplo, e na sua está na terceira. E isso vai ser representado por uma bolinha sem preencher nem nada, é só fazer uma bolinha. Já quando o desafiador olhar para a senha que o desafiado tentou construir e ver que ali tem uma cor, que na senha dele aquela cor também está presente na mesma posição, ele vai representar isso por uma bolinha, só que preenchida. E aí vocês vão escolher se vocês preenchem a lápis, de caneta, ou se vocês colocam com a canetinha colorida, por exemplo, fica a critério de vocês, tá? E aí, o raciocínio lógico aí vai estar no desafiado, ver essas dicas, né? E tentar ir dando palpites mais assertivos, tentar ir descobrindo por meio do raciocínio lógico, tá? Então, ele deixa de ir só chutando aleatoriamente e ele passa a utilizar a lógica matemática, tá certo? Para tentar descobrir essa senha. E aí, pessoal, reforçando nos materiais que a gente vai utilizar, que vai ser uma folha de papel A4, que pode ser substituída pelo alternativo, que é uma folha de caderno, a régua, lápis ou caneta, certo? Aí, para explicar melhor para vocês o jogo, eu vou virar a câmera, tá certo? E aí fica melhor de vocês verem. Não entendeu? Quando eu virar a câmera, eu vou explicar novamente, e aí eu espero que vocês consigam entender, certo? Eu vou virar a câmera e aí já eu apareço aqui de novo. Enquanto isso, quem ainda não pegou os materiais, né, já pode ir pegando. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Ó, pessoal, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês antes. Esse aqui, ó, é o tabuleiro do jogo, só que na versão online, tá? Lembram que eu disse pra vocês que tem a versão pra gente baixar, tem a versão pra jogar online? Aqui é o tabuleiro desse jogo na versão online. Então, como eu disse pra vocês, a gente vai ter 8 cores de senha. Olha elas aqui, ó. 8 cores. Tá? Fica a critério de cada um, as cores que vai escolher. Posso explicar de novo sim, tá? Tô explicando agora para vocês entenderem. Então, eu vou ter o desafiador, ele vai ter 6 cores para escolher. Ele vai ter, ó, essas daqui para escolher. E o desafiado, ele vai ter que dar os palpites. Então, essas colunas aqui, ó, elas indicam, essas linhas, elas indicam os palpites, certo? Aí, o desafiador vai ter 6 cores, só que ele só vai escolher 4. E aí o desafiador sabe que ele só vai escolher 4 cores, mas ele não sabe quais são essas 4 cores, tá? Então, essa é a dificuldade. Nesse caso, ser difícil, de certo modo, é bom, né? Porque se fosse fácil, não teria graça da gente jogar. Ó, aí as dicas, elas vão estar presentes aqui. Aqui são pinos brancos, que representam quando a pessoa acertou a cor, mas não acertou a posição. E os pinos pretos, que representam quando essa pessoa acertou a cor e acertou a posição, no caso, o desafiado. Tá bom? Ó, aqui eu tenho as minhas peças, ó, então eu coloquei azul, não sei se vocês vão conseguir ler o nome das cores, mas eu coloquei nessas pecinhas, ó, azul, cinza, rosa, preto, verde e amarelo, tá bom? E aqui, né, ao lado eu tenho as minhas outras pecinhas também, ó, as minhas pecinhas pretas, todas as outras que a gente pediu para vocês construírem, cinza, rosa, e aqui azul, verde e amarelo. Aí, pessoal, agora eu queria mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem estar pensando, mas é só construir, quem for o desafiado, é só ele tentar dar chutes, né, dar palpites de modo aleatório. Então, sem pensar muito em como está jogando. Então, eu posso ir lá e escolher as cores de modo aleatório.
Só que vamos retornar para a senha do nosso celular. Se a gente tem lá aquela senha, né, que a gente digita ou números ou letras, se eu coloco uma senha ABCD, por exemplo, é muito difícil. Se eu for tentando aleatoriamente, depois clicando em qualquer tecla, vai ser muito difícil de tentar descobrir essa senha, vocês concordam? E a mesma coisa também, outro detalhe importante, é o seguinte: se eu coloco lá a senha do meu celular sendo ABCD, e aí outra pessoa, né, o meu irmão, por exemplo, vai lá tentar descobrir a senha, na curiosidade, e em vez de colocar ABCD, ele bota ABCE. O meu celular ele já não reconhece aquilo ali como minha senha, tá? Ou então, se eu colocar ABCD e aí eu trocar a ordem, quando eu for tentar descobrir, ou meu irmão for tentar descobrir a senha, ele coloca DCBA. Então, são as mesmas letras, mas estão em ordens diferentes, tá? Então, a ordem, nesse caso do nosso jogo, a ordem importa, tá? Se você coloca, por exemplo, o vermelho sendo a primeira casa, se você troca aqui o vermelho pelo branco, vai ser uma senha diferente, vai configurar uma senha diferente, tá bom? Como eu disse, tentar aleatoriamente não é a melhor opção, tá bom? E eu vou mostrar para vocês por que não. Ó, aqui eu trouxe alguns exemplos de senha que a gente poderia estar utilizando. Então, ó, vocês conseguem ver nessa coluna, por exemplo, uma senha possível que o desafiado deu poderia ser, ó, azul, verde, vermelho, amarelo. Poderia ser vermelho, amarelo, preto e azul. Poderia ser rosa, vermelho, verde ou preto, certo? Tudo isso são senhas diferentes. Então, aqui existem só algumas das opções, nem estão todas as opções que podem ser formadas. Aqui, ó, eu queria chamar a atenção de vocês para essas duas linhas aqui. Ó, a gente tem... cadê? Acho que eu troquei, ó. Aqui, ó. Essas duas linhas. Aqui a gente tem, ó, a primeira casa na primeira é amarelo, na segunda também é verde, aí na segunda também. Aqui, a terceira casa é vermelha. Na segunda linha também, só que a última, as cores são diferentes, vocês conseguem ver? Isso já revela uma senha diferente também, então a gente já tem uma senha diferente, tá? Então é importante que vocês entendam isso, que não só a ordem importa, como vocês precisam acertar todas as casas. Não adianta acertar só 3, por exemplo, tem que ser as 4 casas, tá bom? E aí existe uma maneira de a gente calcular. Se vocês não estão convencidos de que utilizar o raciocínio lógico é a melhor estratégia, né, de que não é legal a gente tentar aleatoriamente, eu vou mostrar um cálculo para vocês, tá? De uma maneira da gente verificar isso. Ó, a gente tem quantas casinhas para serem preenchidas? A gente tem 6 cores para preencher quantas casinhas? 4 casinhas, né? Que são os 4 dígitos de senha, vamos chamar assim, ó. Então, eu vou representar isso por 4 tracinhos, certo? Vou representar isso por 4 tracinhos. E já eu explico o que foi isso aqui que eu fiz, ó. E aí, pessoal, deixa eu mostrar de novo para vocês o tabuleiro. São esses 4 aqui, ó. Não é? A gente vai preencher, ó, essas 4 partezinhas aqui. E aí, mas a gente tem 6 cores disponíveis. Então, para preencher a primeira casinha, por exemplo, a gente tem todas essas 6 cores, né? Não tá entendendo? Ó, pessoal, quem não estiver entendendo, o vídeo vai ficar salvo, aí vocês vão poder ver de novo, tá bom? Mas aí eu peço para que vocês continuem até o fim da explicação, porque eu ainda vou jogar uma partida também, então vocês vão conseguir visualizar melhor, e aí pode ser que vocês entendam. Se vocês não entenderem, vocês podem ver o vídeo novamente, que ele vai ficar salvo tanto aqui quanto no YouTube, tá bom? Ó, pessoal, voltando aqui. Para preencher essa primeira casinha, por exemplo, eu tenho 6 cores, né? Ó, as cores que eu escolhi, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos dizer, preenchi lá a primeira casinha da senha. Então, eu posso preencher de 6 maneiras diferentes. Estão vendo? E aí, para preencher essa segunda casinha, será que eu vou ter as mesmas 6 opções? Não, eu não vou ter mais as 6. Porque uma delas eu já utilizei aqui na minha primeira, né? Ó, por exemplo, essas cores aqui que eu tenho, se eu utilizo, vamos dar um exemplo, se eu utilizo o azul. Então, o azul saiu dessas possibilidades. Então, agora eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu só tenho 5 possibilidades para preencher a segunda casinha, tá bom? Aí, novamente, vamos supor que eu utilizei o cinza. Poderia ser qualquer outra cor, poderia ser o rosa, ou poderia ser o preto, e assim sucessivamente. Vamos dizer que foi o preto. Aí, ó, eu não tenho mais nem 6 possibilidades, nem 5 possibilidades. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades, tá bom?
Ó. E aí, para preencher essa última casinha da nossa senha, eu não tenho mais uma dessas possibilidades, porque eu vou ter utilizado ela aqui, tá? Então, ó, pode ser essa, ou pode ser essa, ou pode ser essa, ou pode ser essa, nessa terceira casinha, né? Só que aí, como eu usei uma delas, eu tiro. E aí, para preencher a última casinha, eu vou ter 3 maneiras diferentes, tá bom? 3 maneiras diferentes. E aí, na matemática, né, para a gente saber o total de possibilidades existentes, a gente multiplica esses valores que a gente encontrou, certo? A gente vai fazer uma multiplicação. Pode ser que alguém esteja perdido, né, nessa parte dessa continha aqui. Só que assim, se você ainda não estudou esse assunto, ou se você estudou, mas não está muito lembrado, não tem problema, tá certo? Porque não vai ser esse o foco da nossa atividade de hoje, certo? Aqui eu estou só querendo mostrar para vocês o total de possibilidades que existem, para vocês verem mesmo assim que não vale a pena, ou não é o melhor método a gente tentar de modo aleatório, tentar descobrir essa senha de maneira aleatória, tá bom? Então, se eu faço aqui 6 vezes 5, quem aí é bom de matemática? 6 vezes 5 dá quanto? Dá 30, né? Aí, se eu multiplico 30 vezes 4, eu vou ter 30 vezes 4, 120. E aí, quando eu multiplico aqui, ó, o resultado 120 vezes 3, eu vou ter 360. Então, esse total aqui, esse 360, representa as 360 possibilidades que eu tenho de montar essa senha. Ou seja, representa as 360 possibilidades que o desafiador tem de montar uma senha onde ele tenha 6 cores e precisa utilizar 4 dessas cores sem repeti-las, onde a ordem importa, tá bom? Então, aqui serviu só para a gente ver a quantidade de possibilidades, tá certo? Fiquem tranquilos que a gente não vai precisar calcular, vocês, né, no caso, não vão precisar calcular nada aí para jogar, certo? Ó. Aí, pessoal, agora que a gente já viu que utilizar o raciocínio lógico é a melhor opção, né, que não vale a pena a gente tentar de modo aleatório, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar construir na nossa atividade de hoje, certo? Na nossa atividade de hoje, a gente vai precisar construir um tabuleiro. E aí, ó, esse tabuleiro, ele é... Deixa eu pegar ele aqui. Ó, é esse tabuleiro aqui, certo? Deixa eu pegar o outro para a gente fazer uma comparação de por que tem essas linhas e essas colunas. Como eu disse para vocês, a gente vai ter 7 tentativas, né? O desafiado vai ter 7 tentativas. Aí, ó, aqui tem 7 linhas. E essas linhas representam a quantidade de tentativas. Ó, primeira linha, vocês estão vendo? Segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta, sexta e sétima linha, tá bom? Então, a gente vai ter 7 linhas. É a mesma coisa que aqui nesse tabuleiro, só que eu disse para vocês que existem algumas variações, né? Então, esse nosso tabuleiro, ele tem 8 linhas. Significa que o desafiado, ele vai ter 8 tentativas. No nosso, a gente vai ter 7, certo? Então, ó, aí, e a gente vai precisar montar uma senha com quantas cores? 4, né? Que são essas bolinhas aqui. No nosso, são quadradinhos. Então, tem 4 quadradinhos. No nosso, ó, 1, 2, 3, 4. Aí você já está se perguntando, oxe, mas para que essa última coluna, né? Para que esse quadradinho, o quinto quadradinho? Essa última coluna, ela vai ser para a gente colocar aquela parte que eu disse que vão ser as dicas, né? Que é onde o desafiado ele vai conseguir utilizar o raciocínio lógico, certo? Então, vai ser aqui, a gente vai colocar ou uma bolinha pequenininha assim, mas que dê para ver, né? Quando a pessoa, o desafiado, acertar a cor da senha, mas não acertar a posição. E a gente vai colocar uma bolinha colorida, e aí pode ser da cor que vocês quiserem, quando a pessoa, o desafiado, que é quem está tentando descobrir a senha, acertar tanto a cor quanto a posição, tá bom? E agora para a gente construir, quem está com papel A4, pega o papel A4. Quem está com a folha de caderno, pega a folha de caderno, tá bom? Ó. Só que aí eu disse pra vocês que eu ia ajudar vocês em quê, né? Caso alguém não tivesse régua, né? Então, quem não tem régua, pega mais uma folhinha de caderno. Vou dar uns segundinhos aí pra vocês pegarem, ó. Vocês vão pegar uma folhinha de caderno. Não tem importância se tiver desenho aqui na parte de cima, por exemplo. Tá bom? Pode ter desenho sem problemas. Aí vocês pegam a folhinha de caderno
E aí, com essa folhinha de caderno, o que é que vocês vão fazer? Ó, ela tá aqui, ela tá na vertical, certo? Ó, a partezinha menor dela tá em cima e a parte maior tá assim dos lados. Ó, e aí a gente vai pegar essa folha e a gente vai dobrar ao meio, imaginando uma linha horizontal aqui, ó, no meio da folha. Então a gente vai pegar de uma partezinha dela e vai unir a parte de baixo, certo? Isso aí é para quem tá sem régua. Quem tá com régua, quem tá com papel A4, quem tá com os outros materiais, né? Não precisa fazer nada agora. É só quem tá sem régua, certo? Ó, aí vocês dobram a folha bem certinho e vocês vão repetir o processo. Agora vocês vão dobrar novamente, tentando, imaginando uma linha horizontal e dividindo assim, ó. Unindo essa parte do início à parte de baixo, ó. E aí, a gente vai fazer isso uma última vez, tá bom? A gente vai pegar essa mesma folhinha e a gente vai dobrá-la novamente, imaginando a linha horizontal, dobrando ela ao meio, tá? Tentando ser o mais certinho possível, ó, nessa partezinha aqui. Ó, deixa eu dobrar. Pronto, pessoal. Aí agora eu vou deixar ela de lado e já eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente constrói com ela, tá? Mas aí, quem tá com ela, é só ir fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo com a régua normal, tá bom? Mas mesmo assim eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz com essa régua e com a folha de caderno, certo? Vamos lá, ó. Quem tá com folha de papel A4, pega o papel A4. Quem tá com folha de caderno, pega a folha de caderno. Quem tá com régua, pega a régua. Quem ainda não providenciou a folhinha, né? Aí vocês vão utilizar essa folhinha daqui. Então é só ir dobrando ela na metade, depois dobrando a metade de novo, certo? Deixa eu abrir e fazer mais uma vez, caso alguém não tenha visto. Ó, a folhinha tá aqui. Então a gente pega, coloca na metade, assim. Depois, novamente, na metade, ó, peguei, tava assim. E por fim, mais uma vez. Tá bom? Pronto, aí quem tá com a régua, ou quem tá com essa folhinha que a gente acabou de fazer, essa régua alternativa, aí a gente começa. Primeiro a gente vai fazer as linhas, né? São 7 jogadas, então são 7 linhas. Ó, aí a gente posiciona a régua no início da folha. E a gente vai traçar. Eu recomendo que vocês tracem a lápis e depois vocês cubram com caneta, né? Porque caso aconteça algum erro, vocês conseguem apagar. Eu vou fazer deixa eu ver, vou fazer com esse lápis aqui, ó, que ele é mais grosso, uma caneta na verdade, e aí fica mais escuro. Aí vocês conseguem ver, mas aí vocês em casa, como vocês, só quem precisa ver é vocês mesmos, né? São vocês mesmos, então não precisa fazer com esse. Mas se vocês quiserem também não tem problema, tá? Então eu vou traçar a primeira linha. Ó, tracei a primeira linha até agora. Aí eu vou fazer o mesmo, vou traçar a segunda linha. Ah, Clara, mas quem tá com a folha de caderno, né? Como é que vai fazer? Ó, enquanto isso, quem tá com o papel A4 vai fazendo as duas linhas. Quem tá com a folha de caderno, deixa eu pegar aqui a folha de caderno. Quem tá com a folha de caderno, pega ela e faz a mesma coisa, faz algo parecido com o que a gente fez, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ó. Pega a folha de caderno, deixa do mesmo jeito que eu deixei o papel A4. Repetir, eu vou repetir, tá certo? É pra repetir as linhas que eu fiz. Ó, aí pega aqui o papel A4 e vai fazendo linhas, tá bom? Ó, do mesmo modo, posiciona a régua no início e faz o traço. Certo? Aí, se você, ó, fiz o primeiro, faço o segundo também. E aí, ó,
Para fazer o terceiro, eu vou utilizar a nossa régua alternativa. Para fazer as linhas, já já eu volto para lá, tá? Caso alguém não tenha visto com papel A4. Então, vou pegar aqui essa régua alternativa, vou posicionar na folha e vou, ó, posiciono e passo também um traço assim, ó. Tá? Só que aí quem começou com a régua, continua com a régua, quem começou com esse material, continua com o material, tá bom? Vamos voltar lá? Aí aqui vocês só vocês darem continuidade, ó. Quem tá com a folha de caderno, vai dando continuidade até fazer 7 linhas, tá bom? Ó. É só ir dando continuidade, tá, pessoal? Vocês estão vendo como é simples? Espero que esteja sendo simples para vocês também, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou repetir agora, mas aí vocês podem assistir o vídeo novamente, certo? Então, eu tracei 2 linhas no nosso papel A4 e vou traçar a terceira linha agora. Terceira linha traçada, certo? 1, 2, 3, né? Então, faltam 4, né? Aí pra gente traçar. Então, vou traçar a quarta linha, ó. Então, temos 4 linhas até agora, né? E vamos lá fazer mais uma. Uma, 2, 3, 4, 5. Faltam 2, não é isso? Ó, fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos fazer a sexta linha. E, por fim, a nossa oitava linha, a nossa sétima linha, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 linhas que a gente precisa fazer, tá bom? Então, ó, recapitulando, eu peguei a régua, posicionei ela dessa maneira, ó, no início da folha. Aí aqui abaixo eu tracei, né, a primeira linha. Vocês podem traçar com lápis ou caneta normalmente, então eu traço aqui. Aí pego a régua, posiciono o início dela onde eu fiz a primeira linha. E aí eu traço a segunda, tá bom? Depois faço isso na segunda linha, posiciono a régua na segunda linha, o início da régua. Faço a terceira linha. Depois eu vou repetindo esse processo até finalizar as 7, certo? Aí agora a gente deixa a folha na mesma posição e a gente coloca agora a régua na vertical, tá bom? Quem tá com a folha de caderno, é só posicionar também a régua na vertical, tá bom? Ó, ela tava assim, né? Na horizontal, aí a gente vira ela, coloca assim na vertical e posiciona no início do lado maior, da parte maior da folha, ó. E aí a gente traça agora uma linha na vertical, tá? Então ela inicia aqui no começo da folha e ela vai até o início dessa linha daqui, tá bom? Ó, fizemos uma até agora, uma linha e aí já formou uma coluna, né? A nossa primeira coluna. Aí quem tá com a folha de caderno, posiciona, termina, né? Aqui eu não terminei as linhas, aí você termina e você pega a sua régua alternativa e posiciona ela aqui no início e traça a linha aqui, ó, desse modo. Vocês estão vendo, ó, aqui a gente fez uma coluna, aqui a gente também fez uma coluna, tá bom? Agora a gente vai para a nossa segunda coluna, a gente vai fazer a nossa segunda linha na vertical. Posiciona novamente a régua na vertical e traça, tá bom? As outras linhas, certo?
Ó, aqui eu fiz mais 3 na vertical. 1, 2, 3. E vou fazer essa daqui, né? A última. Vai sobrar esse pedacinho de papel aqui, ó, essa parte que a gente não precisa, e aí é só vocês recortarem, tá bom? Pode ser com a própria régua, ó. Vocês posicionam a régua aqui e podem puxar, tá bom? Eu vou só dobrar, mas aí vocês podem puxar. E agora, pessoal, uma das partes mais legais, né, do jogo, que é praticar, certo? Porque aí, quem não entendeu muito bem na hora da prática vai entender melhor, certo? E quem já entendeu, já pode ir entendendo também, acompanhando as minhas jogadas e vendo como eu estou montando o jogo, certo? Agora eu vou chamar o meu irmão para participar também. Vou pegar aqui outro tabuleiro que eu já tenho montado. Segura aqui, por favor. Ali. Segura aqui. Não cair. Ó, peguei o tabuleiro e a gente vai iniciar, tá certo? Ele vai fazer a primeira jogada dele agora. Não, no caso, ele vai ser a pessoa que vai criar a senha, tá? Então ele vai posicionar as pecinhas dele, certo? E eu vou colocar pra vocês. Eu vou ser o desafiado, né? Então eu vou tentar descobrir essa senha. Não é aí, é aqui, ó. Depois que você montar a sua senha. Aí, gente, nessa parte eu não posso olhar, tá bom? E aí, depois que ele montou, ele tira a senha. Pronto, e agora eu vou dar o meu primeiro palpite, certo? Ó. E ele vai marcar aqui as bolinhas. Bolinhas coloridas indicam que eu acertei a cor e a posição, e bolinhas sem estar coloridas indicam que eu só acertei a cor, né? E errei a posição. Pronto, tá bom. Ó, pessoal, então, ele colocou 3 bolinhas coloridas, né? Isso indica que eu acertei a cor e a posição de 3 peças, só que eu não sei quais foram. Então, eu posso tentar descobrir utilizando o raciocínio lógico, fazendo o quê? Fixando 3 peças. Por que eu posso fixar 3 peças? Porque tudo que mudar, né, o que mudar nessa tabela aqui vai ser em função da peça que eu tirei, tá certo? Que eu modifiquei, no caso. Deixa eu repetir aqui, colocar 3 peças, que aí vocês conseguem, acho, visualizar melhor isso que eu tô falando, tá bom? Então, eu vou repetir, ó, a azul, vou repetir a preta e vou repetir a rosa. E aí eu vou modificar a amarela. Eu vou trocar a amarela pela peça verde, que é uma das duas que está fora do jogo. As minhas peças que estão fora do jogo são a verde e a cinza, então eu vou trocar pela verde. Por quê, pessoal? Essas minhas jogadas, elas continuam iguais, então tudo que mudar vai ser em relação a essa peça que eu troquei. Então, se sumir, por exemplo, uma pecinha preta, aqui é preta, mas aí no tabuleiro de vocês pode ser de outra cor. Se sumir, pode ser vai ser obrigatoriamente em relação ao amarelo, que foi a peça que eu tirei. Se sumir uma peça colorida e a única peça que sumiu foi a preta, né? Então isso significa que a peça que faz, né, com que tenha uma bolinha colorida é a peça amarela, tá certo? Então novamente ele vai marcar. Ó, pessoal, sumiu uma pecinha preta, justamente como eu disse. Então, se sumiu uma pecinha colorida, significa o quê? E se a única pecinha que eu tirei, que sumiu aqui do meu jogo, foi a amarela? Então, significa o quê?
que a amarela ela já estava na posição e na cor correta, né? Então, a peça que está fora do meu jogo aqui, né, que como só tem 3 pecinhas aqui, 3 bolinhas, indica que uma delas não faz parte do meu jogo, né, uma dessas cores. Então, a pecinha que não faz parte do meu jogo não é a amarela. A amarela a gente já sabe que ela está aqui. Então, a amarela não vai estar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira casa. Outra coisa também que a gente consegue perceber é essa daqui, ó, a verde. A verde ela não alterou nada no meu jogo. Porque se a verde estivesse correta, como aqui tinha 3, isso significava que essas 3 estavam corretas. E aí a verde também estava correta. Então, quando ela entra no jogo, eu já deveria ter ganhado o jogo. Eu não ganhei. Pelo contrário, sumiu com a peça. Então, isso indica o seguinte, que a peça verde não faz parte do meu jogo. Só que como aqui a gente tinha 3 peças que faziam parte do meu jogo, significa o quê? Que tinha uma peça fora que não fazia parte do meu jogo. Só que as peças que estavam fora era a peça verde e a peça, de que cor? A peça cinza. Como a gente descobriu que a peça verde não faz parte do jogo, obrigatoriamente a nossa peça cinza faz parte do jogo. Só que ainda não tem como eu descobrir em qual posição. Vocês concordam com isso? Eu ainda não sei em qual posição que ela está. E aí, agora, para a gente descobrir, eu vou pegar a verde, que eu já sei que a verde não altera em nada, né, no meu jogo, e eu vou colocar ela em outra posição. Eu poderia colocar na primeira, na segunda, na terceira casa. Eu vou colocar na terceira, substituindo o rosa, tá? Então, se o rosa for a peça errada, isso aqui não vai alterar, né, no caso, como a peça verde não faz parte do meu jogo. E aí, agora eu repito as peças azuis e pretas, tá certo? Ó, por quê? Porque a verde eu já sei que ela não altera. Então, ou vai ser essa peça que está errada, que é o rosa, ou vai ser o preto, ou vai ser o azul. Existem outras maneiras de vocês pensarem, tá certo? Utilizando o raciocínio lógico. Essa foi a maneira que eu estou pensando aqui na hora do jogo, tá bom? Pronto, já dá pra ver assim. Ó, pessoal, a gente já sabe que uma dessas bolinhas tem 2, né? Uma delas, então, é referente ao amarelo. Porque o amarelo, a gente acabou de descobrir que ele já estava na posição certa. Só que quando o amarelo estava aqui na última casa, na primeira tentativa, apareceu uma pecinha, apareceram 3 pretas, né? Aqui no último, só apareceram 2, só que uma delas a gente já sabe que é em relação ao amarelo, né? Então, uma dessas 3 peças daqui é a representação dessa outra bolinha colorida. Só que não pode ser o verde, que a gente já sabe que o verde não faz parte do nosso jogo. Só que aqui, quando tinha o rosa, tinha 3. Então, obrigatoriamente, a gente já descobre que o rosa estava na posição e na cor correta e o amarelo também já estava. Então, agora a gente já pode pegar o cinza e escolher uma dessas casas para colocar o cinza. Então, a gente escolhe ou a última ou essa. Eu vou colocar na última, tá? E vou repetir quem? Eu repito o azul. E aí, o meu irmão, né, que agora ele não é mais meu irmão, ele é meu desafiador aqui nessa partida do jogo, ele vai marcar as pecinhas. Pessoal, se em algum momento da explicação, né, vocês não conseguirem entender alguma parte, como eu já mencionei, o vídeo vai ficar salvo, tá bom? E é normal que vocês, assim, de primeira, de cara, não entendam, mas aí, conforme vocês forem vendo o vídeo de novo, conforme vocês forem praticando, né, que vocês já tem que construir as pecinhas do jogo, tem que praticar com a dupla, aí vocês vão entendendo, tanto a parte do raciocínio lógico, né, como esse jogo aqui que eu fiz, que aí vocês podem reassistir e ver quais foram as estratégias que eu utilizei. Aqui nessa última, eu tenho as 4 bolinhas coloridas e isso indica que eu acertei a senha, tá bom? Quem já fez o jogo, quem aí já está tentando, não precisa desmanchar essa jogada, tá certo? Vocês podem continuar com ela, tá bom? E aí vocês colocam o nome de vocês direitinho e enviam no questionário, que vai ser passado um questionário para vocês, acho que vocês já sabem, né? Das nossas outras atividades. Agora, vocês lembram que a gente pediu no Insta, né? Foi pedido para que vocês escolhessem lá algumas cores, vocês lembram? A gente fez uma enquete, né? E aí a gente disse que a enquete seria da seguinte maneira, iria ser criado um código que seria da mais votada para menos votada, né? A ordem. Então, ó, aqui eu trouxe os resultados, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas aqui na letra A temos amarelo, rosa, cinza e azul. A azul, ela foi a mais votada, ela teve 11 votos.
tá bom? Meu irmão, gente, ele não tá aqui, ele vai tentar descobrir essa senha. Mas aí, ó, aqui, essa foi a mais votada, com 11 votos. A primeira opção foi a segunda. Não sei se tá dando pra vocês lerem, mas eu vou representar aqui, ó. Ficou dessa forma a senha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Assim, a segunda mais votada foi essa cor. A terceira mais votada foi essa cor. E a última, que foi a menos votada, né, no caso, foi essa daqui, ó. Certo? Então, agora, o desafio pro meu irmão, né? Agora, a tarefa do meu irmão vai ser descobrir a senha que vocês criaram. Tá bom? Então, nesse caso, não foi eu que criei a senha, mas foi vocês mesmos que criaram. Então, vocês mesmos, sem saberem, vocês estavam sendo o desafiador, né? Do jogo. Então, agora meu irmão ele vai tentar descobrir essa senha aqui que vocês criaram, tá certo? Pronto, pode vir já. Deixar em um lugar que ele não consiga ver. E aí ele vai dar o primeiro palpite dele. Pode dar já o seu primeiro palpite. Aqui? É. Aqui, ó. Começa aqui. Ó, pessoal, aqui ó. Deixa eu marcar as pecinhas da maneira como ele fez, tá? Então, teve duas peças que ele acertou a cor, mas errou a posição. E as outras duas que ele... Tem duas peças aí que não estão nem na cor nem na posição correta. Então, ele vai dar o próximo chute dele, né? A próxima tentativa. Azul. Ó, tá aqui. As peças azuis, pode pegar daí. Então, pessoal, aqui ele modificou, né? Ele colocou como sendo o rosa, ele manteve na mesma posição e o amarelo também. Aí, pessoal, já é uma dica pra vocês, né? Que foi um erro, um equívoco dele ter colocado nesses locais. Ele não utilizou o raciocínio lógico, como eu recomendei. Por quê? Porque aqui não tem nenhuma peça na posição correta. Logo, nenhuma peça deve ser mantida na posição que está. Porque se... deixa eu ajeitar aqui. Se essa amarela e essa rosa fossem mesmo nessa posição que elas estão aqui, então, aqui teriam que ter duas pecinhas coloridas. Vocês concordam? Para indicar que tinham duas peças que estavam na posição e na cor certa. Com isso, né, aí a gente já tem um erro, mas isso não significa que ele não possa acertar. Existe uma pequena possibilidade dele acertar, mesmo sem necessariamente utilizar o raciocínio lógico. E aí ele trocou o verde e o preto pelo azul e o cinza, tá bom? Descobri a senha já. Agora de cara. Ó, pessoal. Agora, de fato, ele acertou a senha. Tá? E aí, qual é o raciocínio? Eu acho que ele utilizou esse raciocínio, não sei. Mas qual foi o raciocínio? Aqui ele manteve essas duas peças, né? E aí, o que foi que aconteceu? Ele já sabia que essas peças não estavam na posição certa. Por quê? Porque aqui essas peças já estavam nessa posição e não marcou nenhuma, não teve duas pecinhas coloridas. Né? Então, isso significa que elas não estavam na posição certa. Só que aí, quando ele trocou o verde e o preto, surgiram duas pecinhas coloridas. Então, isso mostra, o verde e o preto ele trocou pelo azul e pelo cinza. Isso mostra que as pecinhas que fizeram com que essas duas pecinhas coloridas surgissem, fosse o azul e o cinza. Então, eles já sabiam que azul e cinza estavam na posição certa. Só que aqui, como essas quatro bolinhas estavam aqui, significa que essas quatro cores realmente estão na senha. Só que aí, como tinham duas que ainda estavam em posições erradas, ele conseguiu descobrir
que essas duas peças que estavam na posição errada eram a rosa e a amarela. Então, ele só permutou, ele fez uma troca. Dentro da matemática, a gente chama isso de troca. Permutação, no caso, significa troca. Ó, ele trocou a posição e, de fato, ele acertou a senha. Tá bom? Deixa eu pegar as pecinhas aqui novamente para mostrar para vocês. As pecinhas que vocês escolheram para mostrar que realmente foi a senha que ele descobriu. Tá bom? Agora, pessoal, novamente, repetindo, se tem alguma parte aqui que vocês não entenderam, vocês podem voltar ao vídeo depois, tá certo? Ver mais vezes e conforme vocês forem jogando, vocês vão entendendo mais ainda, certo? Ó, aí eu vou deixar aqui de lado e agora eu vou para a parte dos questionários, né? Vocês sabem que o questionário vocês sempre, após as lives, vocês sempre respondem. E aí eu vou pegar e vou mostrar para vocês. O nosso questionário é esse daqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas aí eu vou ler para vocês. Ó, aqui tem para vocês colocarem o nome, colocar o nome do professor de vocês, escola e série, né? A primeira questão é para você escrever o seu nome, o nome da escola, o seu nome e o nome do seu professor, né, no caso, nesse tabuleiro, no tabuleiro que a gente criou, certo? Vocês acham algum cantinho e colocam lá essas informações. E aí, em seguida, você vai realizar uma partida em que você seja o desafiado, ou seja, você seja a pessoa que vai tentar descobrir a senha. E aí você vai identificar a senha escolhida pelo desafiador, então você vai dizer, olha, a pessoa que foi o meu desafiador, ela escolheu essas cores, então você vai dizer lá quais foram as cores que ela escolheu e você vai mostrar qual foi a jogada que você fez, as jogadas que você fez, tá certo? E aí você vai mostrar isso e vai tirar uma foto, tá? Preenchido com essas partidas e vai enviar, juntamente com o questionário. No 2, aqui abaixo, vocês vão ver melhor quando isso for enviado para vocês, tem algumas partidas, então tem a primeira partida, a segunda e a terceira, tem 3 jogadas no caso, que já foi iniciada e aqui já tem as dicas de cada uma e aqui tem as cores disponíveis. E aí ela vai precisar ser finalizada e quem vai finalizar essa partida serão vocês, tá certo? Você vai analisar as dicas que já foram dadas, as cores que vocês têm disponíveis e vocês vão dizer qual que vocês acham que é a senha, tá bom? Vocês vão tentar lá descobrir baseado nas dicas, certo? A letra A dessa questão pede para você descrever de que modo que você tentou fazer a terceira jogada em diante e a maneira como você utilizou o raciocínio lógico para chegar na senha, tá bom? E aqui, ó, a gente descreveu o que é que está acontecendo, tá bom? Certo? A gente colocou aqui o primeiro exemplo do que foi que aconteceu, na segunda jogada, o que foi que aconteceu. E na terceira em diante, vocês que vão fazer isso. E aqui na letra B, a gente pede para vocês dizerem qual foi a senha encontrada, certo? A terceira questão é para vocês falarem um pouquinho sobre o jogo, quantas partidas que vocês realizaram, quem foi o adversário de vocês, aí vocês colocam meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, certo? Quais foram as principais estratégias que você utilizou para tentar vencer a partida. Então, conforme você for jogando, você vai descobrindo estratégias e você vai nos informar isso. E a letra D é para, diante das partidas que você realizou, você nos explicar, né, o que você entendeu sobre a importância da gente utilizar o raciocínio lógico nas jogadas, tá bom? E a última questão é para você falar um pouquinho sobre a atividade, né? Se você gostou, se você sentiu dificuldade, se você já conhecia o jogo, se você ficou surpreso e outro qualquer comentário que você tenha para falar, tá bom? E lembrar de justificar a resposta que vocês derem, certo? E aqui a gente colocou uma observação, que esse questionário é para ser enviado ao professor de vocês, tá certo? Ao professor ou à professora de vocês, tá bom? E a foto do jogo também, e aí vocês tentam tirar uma foto que fique legível, que dê pra gente ver o nome de vocês, tudo certinho. Tá bom? É isso, pessoal, nossa live de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, se tem algum tipo de dificuldade, vocês vão ter aí mais um tempinho para voltarem, ver o vídeo novamente e para jogar também e entender melhor, certo? Foi um prazer, boa noite para vocês.